nome é Claudinei Freitas e o Madeira Legal hoje traz o prêmio Referência, que chega à sua 20ª edição e vai contemplar excepcionalmente 20 representantes do setor que mais se destacaram em 2022, em uma celebração especial pelos 20 anos do prêmio. A premiação é organizada pela J Editora, responsável pela publicação das revistas Referência Florestal, Referência Industrial, Referência Celulosa e Papel Referência, Produtos de Madeira e Referência Biomais, já tornou um marco para o segmento e atrai a cada ano mais indicados e interesse do público em relação aos vencedores. Nós temos aí vários colegas do setor e o nosso presidente do CIPEM, Rafael Mazon, e também a Embrapa. Bom, vamos dar sequência ao nosso painel Sustentabilidade. O nosso próximo convidado é o Evaldo Braz, que é formado, mestre e doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele já participou de levantamentos florestais nos estados do Amazonas, Acre e Roraima. Suas principais experiências são nas áreas de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase no manejo de florestas naturais na floresta amazônica. O Evaldo vai apresentar o tema Prática do Manejo Sustentável de Florestas Naturais. Evaldo, uma ótima noite, obrigado pela sua presença. Primeiro, me desculpar, porque eu não tenho o dom da oratória dos meus antecessores, né, que falaram muito bem, eu não tenho essa experiência de falar. Eu vou falar sobre o manejo de florestas naturais e a nossa ligação com a pesquisa, né, que nós estamos trabalhando em cooperação já há algum tempo com tanto o Sindusmad, né, o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Mato Grosso, como o CIPEM, né, o Centro de Indústria Produtora e Exportadora do Mato Grosso. Então, a gente começou a fazer uma parceria que foi muito boa e tem rendido, acho que, bastante resultado. Eu não me informei que eu sou da Embrapa Florestas. A Embrapa Florestas tem mandato nacional no sentido de pesquisa, então nós pesquisamos em todos os biomas, né? E foi um desafio essa pesquisa, quando fomos convidados primeiro pelo Sindusmad e depois pelo CIPEM, para fazer pesquisas na área florestal que pudessem, estou na frente de alguém, que pudessem dar uma melhoria, modificar, dar um certo empurrão no manejo de florestas naturais. O manejo de floresta natural, não sei se alguém não tem alguma informação, pode ser que alguém não tenha. Eu gostaria de passar o filme, quem está... A filmagem, que estava... Não sei se já passou? Só para mostrar que como fica uma floresta, essa floresta aqui que vocês estão vendo, que é no Mato Grosso, é uma floresta pós-manejo, 2 ou 3 anos pós-manejo. Então, a pessoa que olha, eu mostrei para vários estudantes na faculdade, na universidade, e o pessoal olha e diz, não, estou vendo uma floresta intocada, né? Estou vendo uma floresta intocada. Na verdade, essa floresta ela já foi manejada e já foi tirado para o primeiro ciclo as primeiras árvores, né? Que só agora vai voltar por um período de ou 25 ou 35 anos, né? Que é um super pousio, né? Onde toda a fauna, toda a biodiversidade pode se manter praticamente um santuário, né? Então, quem critica o manejo ou fala mal, ou faz críticas ao manejo, às vezes eu sempre levo essa filmagem para explicar para o pessoal da mídia, né, que desconhece, não sabe realmente do que está falando, né? Essa floresta ela está intacta por quê? Ela já cresceu nesse pequeno período de 2, 3 anos? Não, é que, na verdade, ela foi mexida muito pouco. A extração sob normas de manejo é extremamente baixa. Poderia colocar outra imagem? Bom, o primeiro desafio que a gente teve foi verificar como é que se manifestava o crescimento das espécies principais do estado do Mato Grosso, né? Então, quando a gente fala com o pessoal ligado à área de manejo, em termos gerais, o pessoal diz assim, é impossível se entender o manejo da floresta amazônica porque são centenas de espécies. Só que o pessoal não leva em consideração que, em termos de manejo,
em termos de cada unidade de produção, são poucas as espécies principais. Então, elas são muitas no global de toda a Amazônia, mas são poucas quando se fala de um plano de manejo. Então, ou um estado, ou alguns setores, algumas micro-regiões desse estado onde está sendo feito o manejo. Então, é possível, sim, as instituições de pesquisa, as universidades, a Embrapa, principalmente, que ela tem vários centros espalhados, fazer pesquisas sobre o crescimento de cada espécie, entender o crescimento dessas espécies e repassar isso para informações de manejo para que possa melhorar o manejo, para que ele possa, utilizando as informações da estrutura da floresta, as informações do crescimento dessa espécie e da sobrevivência dela, nós vamos poder melhorar a produção do manejo de floresta natural. Então, o manejo caminha para o manejo de floresta natural caminha para essa novidade, ou seja, o manejo espécie a espécie, onde a gente tem que entender todas as espécies primeiro, de uma determinada microrregião, que são utilizadas no plano de manejo, entender como ela cresce, como essa estrutura se manifesta, e aí poder sugerir para o manejador e para os órgãos de monitoramento, Ministério do Meio Ambiente, órgãos de fiscalização, essa modificação dos planos de manejo, esse aperfeiçoamento, porque nós estamos parados aqui, sem fazer crítica a colegas, né? Nós estamos parados nas normas de manejo com informações que datam o Malayan Form System, com mais de 70 anos. Então, a gente pode, sim, modernizar o manejo, aperfeiçoar e tirar um rendimento maior e que garanta uma produção tanto maior quanto ainda mais sustentável. Por que a gente pode afirmar isso? A floresta, basicamente, tem algumas normas, o manejo de floresta natural atual. Ele tem um diâmetro único de corte. Só que é um diâmetro único de corte para, aí sim, centenas de espécies, se considerar toda a Amazônia. Só que cada espécie tem um determinado padrão de crescimento. Então, se cada espécie tem um determinado padrão e uma determinada estrutura, algumas espécies, o ponto ideal, como se fosse o ponto de maximização do boi no campo, né? Pode ser um diâmetro maior, mas também pode ser um diâmetro menor que o diâmetro fixado. Então, se nós estamos considerando 100 espécies, pode ser que a gente acerte em 15 e erre nas outras, todas. Então, a gente tem que acertar esse ponto ótimo para poder garantir uma melhor produção, aí entrando, sim, a questão de sustentabilidade, etc. Para isso, a gente espera continuar com essa parceria, né, com o CIPEM, né, com o Sindusmad, com outra... o CEPATU, por sua vez, no Pará, começou a parceria com a IMEX, né, de pesquisa, para entender, inclusive, a área de ocorrência das espécies, para ver se não está sobrecarregando uma determinada espécie ou não, e dar essa modernização, essa melhoria que a gente espera fazer no manejo. Eu não sei se aquelas figuras que eu tinha podem passar agora ou não, ou só tem essa filmagem aqui? Se não, tudo bem. Não tem? Não? Tudo bem, então. Não, eu só ia mostrar um gráfico onde mostra aqui o que é cortado de uma floresta, se eu considerar o diâmetro de 50 centímetros, é apenas, no máximo, 12% das árvores, né? E que fica 88%. Então, o manejo é a única atividade de uso do solo, o manejo de floresta natural, que mantém praticamente intacta toda a cobertura, né? Apesar disso, sempre tem aquela crítica, né? Passa um caminhão de madeira, dá comoção nas pessoas, né? Eu acredito que era isso que eu tinha que falar, né? A direção agora, o direcionamento seria mais pesquisa, mais entendimento sobre o crescimento das espécies e talvez uma rede de pesquisa mais organizada entre as instituições de universidades e órgãos de fiscalização e órgãos de pesquisa. Agora, também, o Ministério do Meio Ambiente, essas instituições vão ter que nós temos que começar a dialogar para ver se, sugerindo novas metodologias, como é que elas podem ser aceitas
para o manejo, né? Como é que elas podem ser introduzidas também no manejo, porque como há vários anos já tem um padrão de como o manejo é feito, a modificação da legislação sempre é algo trabalhoso, né? Sempre é algo que causa um impacto inicial de difícil... Era isso que eu tinha. Evaldo Braz, muito obrigado pela sua explanação. Agora o Fábio Machado para fazer as perguntas. Gratidão, Evaldo. E a pergunta é o seguinte, Evaldo, a produtividade dos planos de manejo ainda podem ser melhoradas? Sem dúvida, esse é o caminho da nossa pesquisa, poder melhorar a produção e o incremento dos planos de manejo. E daí, talvez, em melhorando, nós vamos ter que sair daquela taxa fixa, né? Que eu esqueci de comentar, que a Amazônia tem uma taxa fixa de extração para todo aquele gigantesco bioma, que é 30 metros cúbicos por hectare por ano. 30 metros cúbicos por hectare, o que é uma taxa que pode ser, acreditamos que para muitos micro-regiões ou biomas que tem dentro da própria Amazônia é extremamente baixa, né? Para outras áreas ela pode ser alta, né? Então nós temos que tentar depois juntar a pesquisa com a legislação e ver como conversa isso. Então ela pode ser aumentada, sim. Ela está agora, ela está no caminho de um desafio de como melhorar o manejo. Já temos o como fazer isso. E o risco de eliminação da área de ocorrência da espécie sob manejo? Qual que é a tua opinião? Eu acho que como isso também sempre vem à baila, né? Inclusive quando entra naquela discussão se a espécie está ameaçada ou não está ameaçada. Isso é um completo equívoco, né? Como eu mostrei naquela filmagem, a estrutura da floresta fica absolutamente intacta, né? Como é de um diâmetro para cima, que agora nós queremos acertar para cada espécie qual seria o melhor diâmetro, toda uma estrutura para baixo de regeneração, além de plântulas, além de sementes, e toda uma estrutura que já é madura fica abaixo daquele diâmetro. Então, a estrutura da floresta, como pode ser visto, ela fica intacta, né? Então, não existe nenhuma possibilidade de eliminação de área de ocorrência de espécie mediante manejo. Isso... O manejo deveria ser usado como um protetor É verdade. Eu costumo dizer, Evaldo, vê se eu estou correto, para quem é leigo no assunto, né, quem não entende muito do nosso setor, que eu pergunto assim, vocês, sempre a gente recebe esse questionamento, vocês estão derrubando madeira. Eu pergunto assim, vê se a minha visão está correta. Você tem um arbusto em casa? Daí a pessoa fala, tenho. Como que você faz para manter esse arbusto bonito, vivo sempre? Daí a pessoa, eu podo. A proporção é a mesma? De uma árvore assim que você faz, de uma planta para uma floresta, o manejo é podar a floresta? Boa pergunta. Na verdade, uma floresta natural é uma floresta abandonada, né? Uma floresta natural é uma floresta abandonada. Ela é uma floresta que já estagnou, né? Se a gente for ver a curva de acumulação dela, ela já está estagnada. A maior parte das árvores, um grande número de árvores que está no dossial já estão estagnadas, e aquela questão de assimilação ou sumidouro de carbono não existe nessa floresta. Ela só existe se ela for manejada, né? Tem trabalhos que comprovam isso, quer dizer, quando ela foi uma floresta que foi rebaixada, que se tornou secundária, como se diz, né, que houve a extração das árvores mais velhas, né, ela vai assimilar muito mais carbono, ela vai assimilar, senão ela fica numa positivo, negativo, né? Um ano pode fazer uma acumulação, no outro ano já não acumula, ela está sem nenhum uso, né? E com a redução do incremento da maior parte das árvores, porque ela começa a prejudicar as árvores menores. Inclusive, podia contar uma história aqui? Pode, fica à vontade, rapidamente? Claro. Rapidamente. O pessoal não está com fome ainda, né? Nós tivemos um levantamento, num trabalho na Etiópia, e nós levantamos 2 florestas. Uma floresta se chamava Chilimo, ela foi... Os italianos tiveram uma invasão lá, tentaram invadir, né, em 1940 e pouco, e nessa invasão eles conseguiram atingir essa floresta de Chilimo e tiraram várias árvores grandes de lá, né? E botaram madeireira lá e foram mandando para a Itália e tirando a madeira. E não conseguiram chegar numa outra área de floresta, que era o Ofuacha, né? Então, tudo bem. Aí nós fizemos o levantamento, para nossa surpresa,
Na floresta de Chilimo, não tem árvores extremamente velhas, né? Mas já tem árvores que estavam regenerando e crescendo já maiores no ponto de diâmetro de corte, né? E com uma regeneração nas classes menores seria as árvores de tamanho menor, bastante pujante. Os italianos, sem querer, fizeram um favor ao tirar a madeira e roubar lá de Chilimo. Por quê? Porque eles fizeram, sem querer, um manejo, né? Eles tiraram as árvores mais velhas, então eles possibilitaram que a regeneração nas árvores menores acontecesse. O mesmo estudo que nós fizemos em Ofuacha, onde eles não conseguiram chegar, porque perderam a guerra e saíram antes de lá, a regeneração não ocorre nas classes menores. E tem árvores extremamente velhas, já podres nas classes maiores, e nas classes menores não ocorre regeneração. Um exemplo claro, né, de que precisava luz, luminosidade, etc. E que uma floresta intocada, uma floresta primária, como se diz, intocada é uma floresta abandonada, né? Sim. Ou seja, sem nenhuma... Gratidão, Evaldo, pela tua apresentação.